Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Mulher com a Palavra, ano 5. E o nosso tema de hoje é Originárias. Vamos saber mais sobre as trajetórias de duas artistas, Sandra Benites, que está aqui com a gente no estúdio, e Eliane Potiguara, na presença virtual. Mulheres indígenas, elas são parte dos povos originários brasileiros tão diferentes e tão diversos, formados por 305 povos falantes de mais de 274 línguas. As populações indígenas resistem a mais de 521 anos de apagamento. E as mulheres são fundamentais nesse processo de resistência. Do povo potiguara, nascida no Rio de Janeiro, já escreveu que as lágrimas das suas avós pavimentaram seu destino. Ela percorreu o mundo com seus poemas, construiu coletivos, publicou livros. Seja bem-vinda a escritora, professora, ativista indígena Eliane Potiguara. Oh, meu povo lindo, muito obrigada equipe, estou muito feliz de estar participando com vocês e poder elevar um pouco a voz das mulheres originárias do nosso país, para que o Brasil possa respeitar e conhecer a nossa verdadeira história. Exato. E como mulheres indígenas também. Exatamente, nós que agradecemos de você ter aceitado o nosso convite. Nascida na aldeia Porto Lindo, no Mato Grosso do Sul, povo Guarani Yandeva, Sandra Benites foi professora em aldeias, se tornou pesquisadora em educação Guarani, atualmente é curadora do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Seja bem-vinda ao nosso programa, a arte educadora, antropóloga, curadora, Sandra Benites. Obrigada. E prazer estar falando com vocês aqui. Eu acredito que essa nossa voz, na verdade, é para a gente ocupar nossos espaços, de levar adiante nossas vozes e também levar o conhecimento que a gente carrega em torno do nosso país e também para toda a população brasileira, porque, infelizmente, muitos brasileiros desconhecem a nossa história verdadeira. Isso, e é isso que a gente quer fazer aqui. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo, esse resgate, minha gente, das nossas origens. Aquilo que, às vezes, nos contam e a gente fica repetindo, né? De descobrimento do Brasil e etc, etc. É preciso que você pesquise mais. E aí eu quero falar, tanto para a Eliane quanto para a nossa audiência, quanto você percorreu para chegar aqui em Salvador, Sandra? Eu soube que foi uma odisseia. Fala pra gente. Então, eu, com todo prazer, eu fiz essa caminhada, essa trajetória toda, porque atualmente eu estou voltando para o Mato Grosso do Sul, né, para minha pesquisa de doutorado. Aí eu peguei ônibus, na verdade, eu acho que é quase 24 horas, até Campo Grande. Dormi na estrada no ônibus e no outro dia, bem cedo, peguei avião para São Paulo, né, de Campo Grande, e de São Paulo para aqui, para Salvador. Ufa! Que bom que você chegou e que bom que você está aqui com a gente, né, Eliane? Tá vendo como são as coisas? Ah, eu achei ótimo. Eu achei ótimo que ela quis e veio mesmo. E Eliane, de casa, guardadinha, como deve ser. Eu queria já perguntar para você uma coisa que tem muito a ver com... Tem tudo a ver com o que você escreve e o que você diz. Quem diria que tu sabias falar? Este é um dos seus versos do poema A Denúncia, que marca o desejo de expressar as narrativas indígenas. E aí a gente quer saber o seguinte: quais são as histórias que sempre são contadas e quais as histórias esquecidas? E aí eu pergunto mais, o que é verdade e o que é mentira na história do Brasil? A história que contam sobre povos indígenas e sobre as mulheres indígenas é uma história que não tem nada a ver com a realidade do nosso povo, né? Da nossa origem, da nossa ancestralidade, do que conta os nossos avós, né? As nossas lendas, as nossas histórias, toda uma cosmovisão, todo um mundo mágico encantado que nós temos como indígenas, né? Que somos. Essas histórias nunca são contadas nem na escola e nem em lugar nenhum. E o que conta
contam justamente o contrário, que somos pessoas praticamente intocáveis, pobres, né, miseráveis, que bebemos cerveja e bebida alcoólica, povo alcoolizado, povo que não tem a menor estrutura para trabalho, para produzir nada para o país, e quando que tudo isso é uma grande mentira, porque os indígenas nunca viviam, como dizem alguns livros didáticos, como viviam os povos indígenas. Não, como vivem os povos indígenas hoje. Os povos indígenas hoje, já com seu protagonismo, vivem com a consciência da sua biodiversidade, com o desejo de crescer nas suas atividades estudantis, acadêmicas, o que seja, né, no trabalho manual, no trabalho artístico. Nós, indígenas, estamos aí num momento de muito crescimento, de protagonismo indígena, mas isso não foi nos dado, isso foi conquistado com as nossas lutas e reivindicações em assembleias, em encontros, em cartilhas, em materiais didáticos, em literatura, em estudos, né? Como diz a nossa querida Sandra Benites. O estudo tem levado as populações indígenas a mostrar a sua verdadeira cultura, porque a cultura indígena não é sinônimo de pobreza, é sinônimo de riqueza cultural. Isso é importante de você falar e frisar, porque, como eu disse logo no início do nosso programa, muitas coisas nos são contadas, inclusive na história, né? Na história na escola, enfim, até na universidade. E é preciso que a população brasileira se aproprie da verdadeira história. Que as pessoas que contem a história são aquelas que vivem e que viveram e que têm ligação direta com os povos originários. Porque essa história do colonizador ficar contando pra gente, já passou isso, né? Já foi esse tempo, né, Eliane? Sim, mas nós não podemos esquecer que há uma história do colonizador. Ele só vai mudando de nome, não é? E de estratégias, né, com relação a povos indígenas. Mas não podemos esquecer e termos essa memória de que somos povos oprimidos, como sempre afirmou Paulo Freire e Frantz Fanon, que é um grande escritor argelino. Exatamente. Sandra, em 2020... você se tornou curadora do MASP, né? E o museu terá um ano dedicado às histórias indígenas. É um desafio abarcar essa pluralidade da arte indígena brasileira e, como a gente estava falando com a Eliane, né? Contar a verdadeira história através da arte? Foi um desafio para mim, né? Também pensar. E como, na verdade, a história indígena, né? Tem duas formas, hoje, né? Eu percebo que tem dois aspectos de contar a história. Na verdade, o processo da colonização, né? Que está percorrendo ainda entre nós, né? Essa violência do processo da colonização, não somente da população indígena que sofre hoje a violência desse processo e que ainda existe entre nós, né? E nós sabemos disso. E também tem outro aspecto que eu diria que é contado por indígena, que nunca foram contados, né? E esses indígenas os indígenas, de modo geral, eles contam a história de forma educativa, né? Como, por exemplo, a Eliane acabou de falar sobre a forma da cosmologia, né? Esse processo educativo é através da oralidade, né? Através da vivência, e isso até hoje a gente mantém isso, né? E por isso eu diria assim que também tem indígena em dois contextos, né? Indígena aldeado, né? Que são hoje considerados 305 povos, né, considerados aldeados, né, e os indígenas, muitos indígenas que estão na cidade que não são reconhecidos nem como indígena, nem como branco, nem como negro. Então, quer dizer, muitos indígenas estão perdidos, né, por aí, e
isso quer dizer que não se discute as políticas públicas para esses parentes, né? Que eu digo parentes porque eu acho muito importante lembrar disso, porque isso é o resultado do processo da colonização que existe ainda entre nós, né? E a gente ouve muito até hoje, né? Suposto índio, ou seja, o índio, palavra índio, não fomos nós que colocamos. Como o Daniel Munduruku sempre fala, eu sou Munduruku, eu sou Guarani, a Eliane é Potiguara, né? A gente não é índio, né? E aí, essa colonização para, na verdade, dizer que os indígenas que estão na cidade é suposto índio, ou muitas das vezes é falso índio, né? E indígena, ela tem muito essa visão distorcida sobre nós, né? Essa ideia de que os indígenas, todos os indígenas têm cabelo liso, todos os indígenas têm pele, digamos assim, pele moreno, né? Não sei como que ele por isso que existe caboclo e vários outros nomes, né? Termo de preconceituosa, né? Sobre nós indígenas. Então, eu acho que é importante falar, ocupar esses espaços, como museu, como galeria, em todos os espaços, deveria ser falado sobre isso, essas duas visões, né, na verdade, desse processo histórico, violência, né, que ocorreram, não ocorre ainda, né? E eu acho que isso é fundamental, propriamente os brasileiros conhecerem e que muitas das vezes nós passamos muito violência por conta disso, né? Tanto enquanto mulher, e eu, se eu for falar muitas, assim, da minha experiência de vivência, da minha vivência na cidade ou fora, né? Toda hora a gente ouve muita piadinha, né? Essa ideia da colonização, pensar sobre as mulheres indígenas, aquela, né? Então, muito... O que é que houve? O que é que você ouve? Por exemplo, essa ideia do feitiço das mulheres indígenas, né? E a gente ouve muito isso nas ruas, né? Como eu tenho cabelo liso, às vezes a gente ouve muitas essas piadas, né? Que é uma violência contra a mulher, né? Especificamente. E é importante quando você diz isso, porque às vezes as pessoas ficam romantizando essa violência, né? Criando quase que historinhas de amor entre colonizadores e povos e mulheres de povos originários ou mulheres negras. E é preciso que a gente fale essa parte da história que não é tão bonita assim, que não é tão legal assim, mas é isso que Sandra diz, das piadinhas. Você imagine isso há alguns anos, há 500 anos atrás, né? Como a coisa não era. Era força, minha gente. Era estupro. É preciso dizer isso, é preciso falar isso, né? Violência contra a mulher, né? As situações de feminicídio que a gente enfrenta nas mais variadas ambiências desse país. Agora, teve uma outra coisa que você falou agora que me chama a atenção, dessas pessoas indígenas que estão na cidade, mas que não são consideradas indígenas, mas também não são brancas, também não são negras. Como é que fica socialmente? Né? Eliane, também eu queria a sua opinião sobre isso. Como é que essas pessoas ficam? Elas não podem dizer, a sociedade não as reconhece, os direitos não são salvaguardados? Então, existe hoje um movimento de muitos, na grande maioria das mulheres, né, que se chama os indígenas do contexto urbano, né, que eles estão se lutando, na verdade, se reorganizando para ocupar esses espaços. Eu pude reconhecer isso e entender e compreender quando eu fui morar na cidade, vendo a situação de vários parentes indígenas que moram, por exemplo, na comunidade favela, por exemplo, tem muitos indígenas que moram lá e eles não são reconhecidos. E aí eu fiquei muito triste, e aí onde eu fui perceber que essa ideia, né, ainda é muito doloroso, como eu sempre costumo dizer assim, às vezes é muito doloroso quando eu passo por aquela situação violenta, né, mas deve ser muito mais doloroso de você não ser reconhecido Isso. como ninguém, né? Isso.
Eliane, eu queria sua opinião sobre isso e como você percebe, né? Você, como Sandra disse, como eu anunciei, nascida na cidade do Rio de Janeiro. Como é que você vê esses parentes, como vocês chamam, nessa situação de... É um limbo existencial, né, gente? Que coisa! Então, pela questão racial, né, o racismo, vamos falar a palavra certa, né, vamos dar nome aos bois, o racismo do dia a dia, o racismo, os diversos tipos de racismo, racismo institucional, isso tudo levou aos povos indígenas a se esconder a sua etnia. Então essas pessoas, elas tiveram que se esconder, assim como a minha própria família teve que sair da sua comunidade, fugida para não ser assassinados. Inclusive tive um bisavô assassinado, e a família toda tendo que fugir para Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro para buscar formas de vida, porque na realidade o indígena, ele é um empreendedor nato, ele é um trabalhador. Quando minha avó conseguiu uma barraca de banana para nossa sobrevivência, porque antes ela morou literalmente nas ruas, ela conseguiu, com o esforço dela, ela conseguiu montar essa barraca de banana para que nós pudéssemos ter uma casa para morar e para que tivéssemos uma condição melhor de vivência. Eu fui compreendendo como criança e já chegando aos 10 anos, compreender o que era ser indígena, porque eu não tinha a menor ideia do que era ser indígena e porque nós vivíamos naquela situação. Mas agora eu vou continuar com Sandra, porque a gente já está caminhando para o intervalo desse primeiro bloco, e é importante falar um pouco sobre a relação, né, desse modo de viver indígena. E você diz que a sabedoria das mulheres vem da união. E que, na verdade, eu estou lendo isso aqui porque é importante, e que, na verdade, a conversa à toa não tem nada de à toa. É uma forma das mulheres construírem esse saber, né? É um poder que as indígenas têm. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, eu acredito que tem muitas coisas semelhantes, indígena, não indígena, independente, assim. Mas eu vou falar um pouco da parte da minha percepção enquanto mulher guarani, né? Existe palavra à toa, né, que a gente fala, palavra à toa. Palavra à toa é aquele que não é à toa, não tem nada à toa, né? Tem o objetivo ali, né? Nós, na nossa língua guarani, nheser quer dizer desejo de fala, que se eu traduzir para português, seria fofoca. Mas a fofoca, para mim, eu entendo que tem um termo meio discriminativo, digamos assim, né? Eu pude entender essa ideia da colonização, o português, propriamente dito, né? O português, ela tem preconceito porque é exatamente para tirar o poder das mulheres, né? Então, o nosso poder das mulheres, enquanto indígena, nós temos várias formas, né, de a gente se organizar. Palavra à toa é quando a gente fala de várias outras coisas que é importante para nós mulheres, né? Sim. Que isso é segredo. Muitas das vezes fica em segredo entre nós mulheres. E Nheser também tem essa noção de... só que é mais desejo de fala. Todos nós temos desejo de fala, né? E aí esse desejo de fala é importante a gente escutar o outro para a gente... na verdade, entender e compreender. A minha avó dizia que quando a gente escuta o outro, né, que tem desejo de falar, a gente escuta com o coração, a gente tem que escutar não só com o ouvido, e sim com o sentimento. Porque para nós, palavra, na nossa língua guarani, quer dizer estômago, né? Estômago quer dizer é a base do sentimento. E aí esse sentimento, se você ouvir com né, o outro... ou você sentir o outro com né? É muito importante. Isso faz parte da nossa união. Porque aí você também se coloca no lugar do outro, né? Que
eu já ouvi muito assim, se colocar no lugar do outro, na verdade não é só se colocar, é você sentir a palavra com sentimento, com né? E aí essa força, né? Meu pai que dizia isso, né? Meu pai fala assim, meu pai ainda vivo, né? Minha mãe que faleceu recentemente, né? E meu pai, com toda a macheza dele, ele falava assim que se as 3 mulheres se juntarem, treme o mundo, ou seja, nem o homem aguenta. E aí é verdade, por isso que a nossa palavra atual ela é muito importante e o nosso desejo de fala também. E muitas coisas também a gente tem que guardar algumas coisas em segredo, nossas palavras de mulheres, né? E essas palavras de mulheres é muito importante. Você viu quanto aprendizado? Só nesse primeiro bloco de programa, hein? Vamos ali e já volto com Mulher com a Palavra. De volta com o nosso Mulher com a Palavra. Olha só, minha gente, você sabe que você pode comentar, dizer o que você está achando, sugerir, através da hashtag Mulher com a Palavra nas redes sociais. Então, por favor, fique à vontade. Sua opinião pra gente é muitíssimo importante. Afinal de contas, chegamos até aqui no ano 5 com esse projeto por causa da sua participação. Olha só. No outro bloco, a gente estava aqui conversando com as nossas convidadas, né, falando das histórias que nos são contadas ao longo dos anos, das histórias que verdadeiramente precisamos saber. E Eliane me trouxe uma coisa que também, isso fazendo aí uma interseção com a minha realidade, né, de mulher preta, e tratando de racismo nesse país, falando mais uma vez de racismo nesse país, que é a vergonha de ser o que é. Né? Aquilo que você falou, Eliane, que durante um tempo alguns indígenas, por conta das violências sofridas, né, não se intitulavam indígenas, né, não falavam da sua origem assim abertamente, que foi um processo que nós, negros e negras, passamos também. Ainda passamos, né? Ainda estamos passando. E em 78, Eliane, você passou a visitar povos indígenas, né? Você retornou a Pernambuco, foi isso? E eu queria saber como é que você acabou se engajando nessas pautas coletivas, qual o impacto desse retorno na sua vida pessoal e profissional? Primeiramente, incitada pela minha avó, que já era bem velhinha, ela me dizia que eu deveria fazer um retorno ancestral ao nosso povo, aos nossos parentes potiguaras, que era a nossa origem, que é a nossa origem. Então, eu fui incitada e apoiada para poder ir, primeiramente, para Pernambuco, e acabou que eu fui conhecer o Paulo Freire, fui à sua casa e fui conhecer as mulheres operárias e as mulheres camponesas de Alagados, né? E dali já fui dar um grande salto para a área potiguara, porque os sonhos estavam vindo a mim de forma muito radical, muito forte, né? E eu tinha sonhos muito interessantes e que conseguia ver a minha ancestralidade, as 3 mulheres que nos seus braços não eram braços, eram cobras, e que eu via aquelas mulheres trepadas no meu ombro, aquelas mulheres ancestrais, mulheres bem idosas, bem enrugadinhas, não é, bem antigas, bem de uma antiguidade ímpar. Então, quer dizer, eu fui muito levada pelo esse mundo onírico, esse mundo político, esse mundo de experiências. Então, foi a primeira vez que eu parti, né, com a minha filha para a região, e lá eu encontrei os meus parentes potiguaras, e quando eu estava com os diálogos com ele, batizado da minha filha, eu senti algo muito transcendental. Eu não caminhava, os meus pés, eles sobrevoavam pelo chão, eu tinha a impressão que eu não voava, que eu não andava. E quando eu dançava o toré, que é a dança dos caboclos,
antigos, bem antigos, aquela força espiritual me tomava de tal forma, e as águas dos rios, as águas dos mares, os alimentos, eu batia com tudo que a minha avó falava quando eu era criança, que eu sentava ao lado dela, ela me contava as histórias, então vinha aquilo que ela já me falava, eu consegui enxergar em sonhos e depois, na realidade, consegui ver toda essa experiência, né, em loco e com a minha própria visão, dos meus próprios olhos. Foi a primeira minha forma de luta e resistência. Foi a minha primeira forma de resistir. Foi sonhar, perceber, ouvir as velhas da família, as idosas, viúvas, e criar todo um mundo e depois constatar tudo aquilo que existia, porque aquilo tudo passava pelo meu sangue, pelo meu DNA. Sim, e era verdade. Eu não era uma louca, eu era uma professora, né, baseada nos ensinos de Paulo Freire, e que consegui organizar, inclusive, a primeira organização de mulheres indígenas no país, que foi o GRUMIN, Grupo Mulher Educação Indígena, e lá, na própria área potiguara, incitada pelas lideranças, homens e mulheres, fizemos os primeiros encontros de professores, o primeiro encontro de lideranças, né, intitulado Nordeste Brasileiro, uma Amazônia Destruída, e consegui lançar o meu primeiro trabalho, meu primeiro livro, cartilha, chamado A Terra é a Mãe do Índio, que foi distribuído pelo Brasil inteiro, apoiado pelo Programa de Combate ao Racismo, Sim. O mesmo programa que apoiava Nelson Mandela, porque nessa época eu fazia parte desse programa, e do movimento Ashoka, que era um movimento que apoiava pessoas com projetos inéditos e que se despiam de tudo para entregar sua própria vida a uma luta de resistência. Exatamente. Daqui a pouco eu quero saber mais sobre a influência da sua avó na sua vida. Você já contou um bocadinho, né, sobre ela e a importância, né, das anciãs para os povos originários, para os povos indígenas. As anciãs e os anciãos também, mas assim, eu sei que essa figura tem muito a ver com a sua vida e com o desenvolvimento do seu trabalho, né, a sua avó. Daqui a pouco você fala disso. Sandra, essa ancestralidade, né, que a gente está trazendo aqui nesse bloco é também importante para você, né? Você, inclusive, dedicou o seu mestrado à sua avó. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação das mulheres, das mais velhas, do que é passado. Você, no outro bloco, trouxe, né, o tanto da importância da oralidade, dos segredos. Tem coisas que só nos são ditas à medida que a gente vai amadurecendo, pelo menos falando do povo preto, né? Como os indígenas também são assim, também é assim. Então, primeira coisa, quando a gente sai do nosso lugar, né? A gente consegue, quando se depara com outras diversidades, você consegue se identificar, né? E aí, quando eu fui diretamente na academia, eu saí da aldeia, fui para a academia, morar na cidade, exatamente por conta da academia. E aí, o que eu me deparei? Primeiro, eu não me identificava no meio acadêmico enquanto mulher, e muito menos enquanto mulher indígena, né? Porque eu não acho meu espaço ali. Por quê? Porque nós temos a nossa educação guarani, né? Especificamente mulher guarani, tem a nossa educação diferente um pouco dos homens, né? Os homens têm isso é um acompanhamento do corpo, do seu próprio corpo, né? Por exemplo, a menstruação. A primeira menstruação da menina é muito importante para nós guarani. E depois, o processo da menstruação também é muito importante. E aí, o que eu consegui, né? Eu me lembrei agora, quando a parenta Eliana falou que eu não sou louca, né? Porque muitas das vezes a gente é considerado louca, né? Às vezes nesse momento do período menstrual, né?
Mas a minha avó dizia que é mesmo, a gente é louca, né? Mas não é louca de perder controle, não é isso. Isso é a nossa essência, a nossa loucura, né? Porque isso faz parte da nossa essência enquanto mulher. E aí ela falava que por isso que a primeira menstruação existe um ritual que é muito importante. Os pais, né, trata muito importante essa primeira menstruação da menina. E quando eu fui na cidade, eu me deparei que a cidade, né, muitas meninas, né, algumas que eu percorri, elas falam que muitas das vezes a menstruação é uma vergonha. Ou seja, muitas das vezes nem os pais sabem que elas estão menstruadas, né? E aí, isso é uma questão. Outra questão, quando eu fui na academia, né, principalmente na antropologia, né, para eu entender exatamente, para fortalecer aquilo que eu considero importante para mim, né? Aí eu cheguei lá, só que em nenhum momento eu vejo se tratando sobre essas mulheres, né? Eu não vejo mulheres que sangram, eu não vejo mulheres que têm filho nesse sistema acadêmico, né? E aí eu falei assim, peraí, de que direito, enquanto mulher, que eu estou falando, né? Do que eu vou tratar aqui, né? E eu vou tratar sobre meu direito enquanto mulher guarani, né? Então, eu tive que recorrer, né, essa sabedoria da minha avó, para me fortalecer, para eu poder argumentar, né, na academia sobre essa... Por isso que é muito importante para nós, independente das nossas origens, a nossa sabedoria, que é uma arte, né? Que é uma arte uma arte de diálogo, né? Você dialogar sem perder, né, o seu vínculo com aquilo que você carrega, né? E muita gente pergunta hoje para mim, você perdeu muita coisa, você perdeu a sua... O que você perdeu, né, quando você saiu da aldeia, né? Eu diria que eu não perdi, eu diria que somei, né? Somei muita coisa, né? Então, isso é um processo também que eu chamo de tecó. O que é o tecó? É como se fosse um seu corpo, como se fosse um seu corpo que vai adquirindo várias outras coisas por causa da situação do contexto que você enfrenta. Sim. Né? Então, eu acho que, por causa da minha situação que eu enfrento, né, que hoje, muitas das vezes, eu me identifico né? Eu estou entre aldeia e entre cidade, mas eu não estou nem na cidade nem na aldeia, eu estou entre. Isso faz parte do nosso processo de soma, diria assim. Então, para nós, indígenas, de modo geral, o espaço, que é a terra, né, o território que a gente fala, é para a gente viver, né? Se respeitar entre diversos, né? E essa noção de território não é uma divisão ou limitações ou uma fronteira de terra. É outra noção. Isso. A fronteira não divide, né? A fronteira só separa. A fronteira é para respeitar o outro, essa diferença do teu, né? Mais ou menos. E a gente vivia dessa maneira. Não estou dizendo que a gente vivia tudo junto. Claro que é separado, cada um com seu sistema, com seu costume, né? E isso nós somos diversos, né? E hoje a gente vive nesse espaço limitado por conta dessa invasão colonial, né? Então, eu acho que é isso. Retomando um pouco sobre essa questão da minha avó, né? E aí eu vejo muitas coisas que também na academia... Voltando à minha dissertação, né? Por isso que a minha dissertação se chama Guarani Nhandeva, né? Sim. Uma mulher falando, né? Quer dizer, Guarani Nhandeva falando, porque eu quero demarcar essa fala, porque aí eu fui pesquisar, entender um pouco para eu poder juntar, somar esse conhecimento ancestral, né, que, como a gente fala. Aí eu pude perceber que a maioria, existe vários trabalho que fala sobre pesquisa, que fala sobre os Guarani, né, de modo geral, assim. Só que muitas das vezes esse interlocutor, né, na verdade, que repassa essas informações,
para pesquisador é homem, né? Não então, é homem para homem. Então, quer dizer, nós temos também a nossa fala específica enquanto mulher guarani, né? Tem outra perspectiva. E aí, o que acontece? Nós temos o nosso Deus no Nhanderu, né? Que é o Nhanderu Eté, que a gente considera como nosso pai verdadeiro, e existe também Nhandeseté. E aí, nesse processo, nessa perspectiva da colonização, a Nhandeseté, ela foi apagada também. Sim. Então, eu tive que retomar isso para poder demarcar também. Não para a gente dizer que os homens estão contando errado, mas sim dizer que a gente tem a nossa versão e os homens também têm as versões deles. Exatamente. Está vendo a importância das mulheres e das anciãs, né? Dessa memória. Memória, minha gente, para a gente resgatar a verdade, trazer luz, colocar luz na verdadeira história. E Eliane, você conta que sua avó foi muito importante na sua vida no livro O Pássaro Encantado, né? Essa presença da avó é central. O que ela representa, hein, na sua vida? Representa tudo, porque sem a minha família, a minha avó, eu não seria nada, não seria ninguém. E por isso que todo o meu trabalho literário, eu tenho muita relação com esse lado mais da contação das histórias das mulheres mais velhas, não é? Da contação, porque são coisas que eu lembro, são coisas que eu sonho, são coisas que foram ensinadas a mim mesma através delas, senão eu não escreveria o que eu escrevo e que as pessoas gostam do meu trabalho. E com relação a toda essa história do pássaro encantado, é um momento muito nobre e sagrado quando uma avó que passa pelo processo de colonização tão acirrado, tão sacrificado, ela precisa sair por um determinado momento para buscar a voz da ancestralidade. E ela vai, senta num toco de árvore e procura muito esse pássaro. De repente ela vai, entra, escuta um barulho num toco muito escuro, e de repente ela escuta um som de pássaro. Fiu, fiu, fiu. Aí aquele pássaro sai, aquele pássaro ancestral, aquela força maior, vem e pousa no braço dela, né? E ela olha aquele grande pássaro e se dirige com o pássaro para a comunidade. As crianças correm, o pássaro batendo as asas, soltando aquelas plumagens. Então as crianças pegam aquelas plumas e refaz os brincos, os colares. E o pássaro ancestral, ele vem nessa forma de pássaro para justamente vivificar a cultura de um povo destruído, de uma Amazônia destruída, de um Nordeste destruído, de uma força destruída. Então, é muito importante que as crianças reconstruam as nossas histórias, as nossas lendas, as nossas bases da nossa civilização, né, mais antigas que existe, e que possam trazer essas memórias para reconstruir um novo mundo. Então, o objetivo do Pássaro Encantado justamente é vivificar a história dos mais velhos. Gente, e com essa beleza e emoção de Eliane Potiguara, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, é rapidíssimo, e voltamos com o último bloco desse Mulher com a Palavra especial ano 5, 2021. É rapidinho. De volta com o último bloco do nosso Mulher com a Palavra, ano 5, 2021, deste novo formato, e hoje falando sobre os povos originários. Minha gente, Sandra Benites está aqui, né? Conosco no estúdio, e Eliane Potiguara virtualmente ali da casa dela.
E tem uma coisa que é importante da gente tratar, que é o processo de alfabetização. A gente sabe que a educação no Brasil é outra lacuna que precisa, assim, de uma observação ainda maior e melhor. E, Sandra, sua primeira língua é a Guarani Yandeva. Mas você foi obrigada a ser alfabetizada em português. Como é que isso impactou, né, na sua educação, na sua vida e depois na sua experiência como professora? Então, ainda bem que eu fui alfabetizada, não fui alfabetizada. Como é isso? Não fui alfabetizada porque eu aprendi a falar português com meus 27 anos, depois que eu me tornei professora. É muito difícil, é muito doloroso, é um sentimento de trauma, né, que a gente carrega. Eu imagino uma criança que não sabe falar nada, uma outra língua, sendo alfabetizado para uma língua que não conhece. Na verdade, eu resumiria essa minha experiência enquanto criança, enquanto aluno, tentativa de alfabetização em português, na língua que eu não conhecia, é uma trauma e um sentimento de terror. É mais uma violência. Violência. E aí eu me tornei professora, né? E aí por isso que eu sempre busco, né, lutar não pela tradução, na verdade. Por isso que eu falo, na minha dissertação, eu falo o que é falar na língua e o que é viver na língua, porque existem duas situações, né? Por mais que você perde a sua língua, a sua fala, né? Mas você não perde a sua vivência na língua, né? E isso é muito importante e interessante, porque eu me recordo dos parentes do Tupiniquim, que moram no Espírito Santo. Eles são considerados que eles perderam a língua, que eles foram extintos. Eles, na verdade, eles não foram extintos, eles perderam a palavra, né, a sua fala, né, de falar na sua língua materna. O vocabulário. Mas eles vivem na língua. Então, eles são tupiniquim, a forma de expressar, a forma de viver, a forma do costume, seus alimentos. Então, tudo isso está, até mesmo a sua forma de expressar o seu movimento é viver na língua, né? Eu acredito isso. Aprender a colonizar o outro também, a partir da sua própria língua, né? Colonizar o outro não é fácil, né? Porque não é para o outro falar a sua língua, é entender e interpretar aquilo, o seu movimento, né? E eu acredito que essa é a minha luta de hoje, exatamente para a gente entender, compreender a tradução e não obrigar o outro a falar a sua fala, a sua língua. Não fazer o que tentaram fazer com você, né? E até fizeram, e com tantos povos, né, originários. Com tantos povos e historicamente existe vários normas, né? Que foi a norma do Estado que foi colocado para os indígenas não falarem a sua língua, né? Existe essas leis que existiu, né? Essas leis que estabeleceu, por exemplo, a língua oficial, né? Tem muitos que perderam a fala, palavras, mas o costume não. O costume não. E a riqueza está aí, né? A riqueza está aí. Eliane, você é criadora do Grumim, né? Que é o Grupo Mulher Educação Indígena, que existe desde a década dos anos 1980 e reforça que as mulheres indígenas devem se organizar mesmo que dentro das suas casas. Como é que você avalia a história dessa organização e as sementes que tem rendido ao longo dos anos, hein? Foi muito difícil, porque numa época de 40 anos atrás, mais ou menos, era muito complicado uma mulher indígena, de origem indígena, criar uma organização de mulheres dentro de uma comunidade e fora da comunidade e fazer articulações nacionais, né, inclusive internacionais. Isso foi muito difícil, porque na época existia ainda uma antropologia burguesa que não aceitava a
as pessoas, os indígenas de contexto urbano, né? Os indígenas eram muito romantizados, de uma forma muito romantizada, vamos estudar o passarinho, vamos estudar tal coisa, mas assim, as relações humanas, a luta de resistência, isso aí nunca foi colocado em pauta como uma necessidade da preservação dos povos indígenas no Brasil, porque nós temos algo que se chama identidade indígena. Sofri muita ameaça, sofri arma na cabeça, facão, meus filhos me viram serem levada pela Polícia Federal, isso foi muito triste para mim. Fui colocada numa lista de pessoas marcadas para morrer, onde os escritores do mundo inteiro fizeram uma ação ao governo para que se liberasse essa situação, para que eu pudesse criar essa organização. E essa organização buscava o quê? Buscava o empoderamento da mulher através das atividades econômicas. Então nós criamos a Casa da Mulher, nós criamos os projetos comunitários, nós criamos a farmácia de fitoterapia, a formação de costureiras, de artesanatos. Sim, mas sim. Isso tudo foi apenas um processo, e depois as mulheres começaram a trabalhar, a lutar. As próprias mulheres potiguaras construíram outras organizações, os professores vivificaram o tupi antigo, né? E justamente em outros estados as mulheres começaram a pipocar nas suas organizações de mulheres, e isso eu tenho um certo orgulho, não assim uma coisa egoísta, mas um orgulho de ter participado Sim. dessa criação dessas organizações, e também ter trazido a questão da literatura indígena claro. Para esse movimento. Não, a sua contribuição é incrível, e a gente agradece muitíssimo por você ter plantado essa semente. Olha, o nosso tempo terminou. Eu poderia ficar conversando aqui com as duas mais 1 hora, mas é importantíssimo, né, tudo que a gente discutiu aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Eu quero encerrar agradecendo a Eliane Potiguara. Muitíssimo obrigada por ter aceitado nosso convite, por ter ficado com a gente aqui e disponibilizado seu tempo. Obrigada. Eu gostaria de ler umas 3 linhazinhas como... Sim, por favor. Uma mensagem para vocês aí, que ainda nós temos um processo de colonização muito grande, e dizer o seguinte: parem de podar as minhas folhas e tirar a minha raiz. Basta de afogar as minhas crenças e torar a minha voz. Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar a minha razão. Chega de matar as minhas cantigas e calar a minha voz. Não se seca a raiz de quem tem sementes espalhadas pela terra para brotar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, querida. Muitíssimo obrigada. Sandra Benites, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter vindo para cá, né, para Salvador, saído de lá, ônibus, estrada, avião, aeroportos, no plural. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, e também eu quero falar uma palavra em Guarani. Sim. Né, que para nós, na língua Guarani, Cunhapuaguaçu quer dizer mulher de coragem. E para a gente se empoderar, isso é coragem, né? Então, a coragem, para nós, empoderamento de uma mulher é a coragem. E a nossa coragem vai se traçar junto com outras, né? Com outras mulheres que têm coragem, como todos nós que estamos aqui hoje falando. Querida, muito obrigada, muitíssimo obrigada, viu? Vocês que nos encorajam, né, a seguir. Minha gente, muitíssimo obrigada mais uma vez, Eliane, Sandra, e a você que ficou junto conosco, você que participa utilizando a hashtag Mulher com a Palavra em todas as mídias sociais, em todas as redes sociais. No próximo programa, hein, teremos Sônia Guimarães e Carla Acotirene falando sobre as mulheres na ciência. Até lá, beijo!